que daria pena. Então, donos da bola no ar, a partir de agora a gente fala sobre o empate do Cruzeiro ontem. Falando em empate, é tanto empate, o empate do Cruzeiro ontem. E daqui a pouco eu vou falar 3 coisas positivas no jogo do Cruzeiro ontem à noite. Mas é na volta, veja aí. A equipe celeste estava com a cabeça no Boca Juniors e mandou a campo um time alternativo. Mas o Vitória não tinha nada a ver com isso e foi pra cima com força máxima. No chute de Luan, a bola pegou no braço de Lucas Silva dentro da área. Mas Alejandro ficou com a sobra e mandou pro fundo da rede. De nada valeu, porque Marcelo de Lima Henrique já tinha marcado o pênalti. Depois de ouvir muita bronca, o árbitro autorizou a cobrança e Osvaldo deslocou o goleiro e abriu o placar. Mas Alejandro não iria passar em branco. Depois do corte da zaga, o camisa 9 emendou de bicicleta e marcou um golaço. Caio Jorge provocou a expulsão de Neres. O camisa 9 fez o desarme e ia sair sozinho na cara do gol. Mas foi derrubado por Neres, que tomou o vermelho direto. Na cobrança da falta, Barreal mandou nas mãos de Arcanjo. No segundo tempo, com Matheus Pereira em campo, só deu Cruzeiro. Arthur Gomes limpou a marcação e cruzou para Caio Jorge, que cabeceou para a defesa de Arcanjo. Matheus Pereira achou Vital na cara do gol, mas Wagner Leonardo travou na hora certa e Arcanjo saiu para abafar o chute. Caio Jorge cabeceou firme e levou perigo. E foi no jogo aéreo que o Cruzeiro furou a retranca rubro-negra. De cabeça, Dineno recolocou a Raposa no jogo. E o segundo gol quase veio nesse chutaço de Matheus Henrique. Mas Lucas Arcanjo fez uma defesaça. Só que o empate veio logo na sequência. Mais uma vez com Dineno de cabeça. E mais uma vez com polêmica de arbitragem. Porque no início do lance, Matheus Henrique dominou a bola com o braço. O VAR checou o lance, mas não chamou o árbitro para a cabine. É um absurdo você ainda não ter uma arbitragem profissional, ou seja, o árbitro teria que receber o salário de arbitragem e ser só árbitro, ele teria que ser profissional. E nós no Brasil temos essa vergonha de não ter o profissionalismo da arbitragem. Isso enseja uma série de dúvidas nas nossas cabeças. Será que todo mundo viu? A Sport TV todo viu, os comentaristas viram, vocês todos viram que foi mão? E por que o VAR não mostrou que foi mão? Mas é escandaloso, é vergonhoso. O Cruzeiro não precisava disso. Será que o Corinthians e o Fluminense precisavam disso para não cair e para o Vitória cair? Porque no elo é o de menor investimento? São esses questionamentos que a gente precisa saber. E a virada quase veio na sequência, em mais um cabeceio de Dineno. Mas Lucas Arcanjo fez a defesa, mantendo 2-2 no placar. O resultado não é bom, queríamos sair com a vitória, mas foi o resultado que, na circunstância do jogo, pelo menos evitou que nós perdêssemos o jogo e saímos com um ponto daqui. Não estamos satisfeitos com isso também de uma forma geral, mas conseguimos minimizar danos diante das circunstâncias do jogo. Para o Cruzeiro, o sentimento é de um ponto ganho. Já para o Vitória, são 2 perdidos. Mesmo assim, o empate não foi suficiente para devolver a Raposa ao G6, mas serviu para tirar o Leão da zona de rebaixamento. Serei rápido, rasteiro, como não foi ontem um ataque do Cruzeiro. Presta atenção. 3 coisas positivas do Cruzeiro ontem. Melhor partida do Neres com a camisa do Cruzeiro. A arbitragem que deu uma mãozinha no segundo gol, gol de empate. E o Dineno. Só, mais nada. Boa tarde, Popó. Boa tarde, HG. Boa tarde, Valu, Thiago, Eltinho. Boa tarde para todo mundo em casa. Então, boa tarde para você. Eu vou te dar pizza agora. Ai, papai.
Gostou do empate? Nossa, eu vou falar que agora essa pizza aí deixou até... acabou com a cabeça Vamos do falar gordo. de pizza, melhor Acabou falar com a de pizza cabeça do que do gordo Cruzeiro. aqui. Mas, Everton, na verdade, eu posso levantar uma reflexão aqui pra gente? Vamos, eu acho que deve. Quando foi que a gente aprendeu, ou desaprendeu no futebol brasileiro, a definir prioridades? Quando foi que a gente passou a não poder falar que prioriza uma competição em relação à outra, ou pelo menos um jogo em relação ao outro? Quando é que a gente chegou num ponto em que não se pode poupar de verdade pensando num confronto subsequente? Porque, sinceramente, eu não entendo o que o Seabra quis com o time que entrou. Entrou um time que poupou alguns, mas não poupou outros. Entrou um time totalmente desligado. Foi um primeiro tempo abaixo, assim, a técnica absurdamente abaixo. Faltou intensidade, faltou o Cruzeiro se posicionar, faltou vontade, competitividade. Então, assim, isso vai muito das opções que o Seabra colocou para jogo. Eu acho que se a cabeça tá no Boca Juniors, é normal que esteja, tá? Isso não é uma crítica, isso não desmerece o Vitória, isso não desmerece o Campeonato Brasileiro, isso não significa que o Cruzeiro não vá brigar na parte de cima da tabela por uma vaga na Libertadores. Assim, se o Cruzeiro tá com a cabeça no Boca Juniors e está... Por que não poupar de verdade? Por que não preservar os jogadores que provavelmente vão ser utilizados no jogo e dar chance para quem realmente está pedindo passagem? Dar chance para jogadores que estão querendo mostrar algo. E aí, em vez de improvisar um Ramiro na lateral direita, que não foi um grande culpado, óbvio que não, mas assim... É uma improvisação que não faz sentido. Coloca o Dorival, que faz uma boa campanha no Sub-20. Por que a gente não vê mais o Japa, o Jôniper, meninos que estavam ganhando espaço, que já treinaram com o profissional? O Japa, inclusive, já foi titular desse time. Por que não usar o Jonathan Jesus ao lado do Vidalba, que aí seria uma dupla de zaga? O Marlon ok, poderia se manter, o Cruzeiro tem 2 bons laterais esquerdos. Eu quero saber em que momento a gente simplesmente não consegue mais falar, não, para esse jogo eu vou poupar, porque eu tenho uma prioridade daqui a pouco, daqui a 3 dias. Eu acho que faltou isso pro Cruzeiro, porque entrou um time mesclado, esquisito, muito esquisito, que não estava com a cabeça nesse jogo. Teve que correr atrás. Eu notei que o primeiro tempo foi a percepção que eu tive. Ô, Popó, não tem jeito, Popó. Tava falando isso com o Elton ali fora agora. Quando você tá aqui, meu irmão, você tá aqui, mas sua cabeça tá em outro lugar, não vai virar. Não vai virar. Não vira. Não vai virar. Tô no jogo aberto ali agora, pensando em 1000 coisas, menos num programa. Vai falar merda. Carlos, a displicência do Cruzeiro. 18... mentaliza aí, Valuzeiro. 18 minutos ontem do segundo tempo. 18 do segundo tempo. O Vitória dando rodeão no Cruzeiro. Pega aí a imagem. Volta a imagem. 18 minutos do segundo tempo. Entre 17 e 19, o Vitória dando rodeão no Cruzeiro. Tá dando roda. Eu falei, que isso, velho? Que displicência, mas desculpa, eu não quero ser isso. Não, e porque assim, se você faz um time, se você é honesto, se você é corajoso e fala, estamos poupando, estamos pensando no Boca Juniors e vamos para esse jogo poupando com jogadores que estão em melhor condição física, pensando, dando espaço, você não está desrespeitando a vitória, você não está desrespeitando o Campeonato Brasileiro e um resultado negativo, seja o empate, seja a derrota, ele não pesa tanto. Então, mas ele não ficou pesa. claro quando ele colocou a escalação que existia esse tipo de pensamento. Eu entendo que na ética eles vão falar, analisamos pelo CK, tinha jogadores que estavam com uma rotação maior, mas quando a gente vê, o pensamento era esse. Mas ele precisava montar um time que minimamente manteria a coluna do Cruzeiro para tentar um resultado positivo. E quando... É claro que teve a expulsão do Neres, que deu uma mexida total no jogo em si. Existe uma análise antes da expulsão e uma pós a expulsão. Mas o segundo tempo que a equipe do Cruzeiro fez, depois com as mudanças, principalmente com a entrada do Dineno, o Dineno é o cara que pede passagem. É o cara que, em saudável, ele é titular da equipe do Cruzeiro. Né? É uma contratação que veio no início do ano e a gente já via esses bons momentos do Dineno saudável dentro do Campeonato Mineiro e agora ele se provou nesse jogo que é o cara que domina a área, que tem o cheirinho do gol, a bola procura. Então, esse cara pode ser muito importante para a equipe do Cruzeiro. Então, essas questões também a gente precisa analisar. Eu entendo que não é ser... se tivesse mais 5 minutinhos, o Cruzeiro virava o jogo. A intensidade que o Cruzeiro estava propondo ao jogo, o Cruzeiro buscaria essa virada.
O Cruzeiro buscaria, se tivesse mais 5 minutinhos, buscaria. Então, essas coisas também a gente deve apontar como positiva para a partida. Então a gente vê coisas positivas nesse jogo. Enfim, sabe o que eu acho, Altinho? Eu não acho que faltou tempo para o Cruzeiro conseguir a virada. Faltou, na verdade, e assim, eu apontei durante os últimos 3 jogos anteriores fatores externos que para mim influenciaram muito mais do que qualquer decisão da comissão técnica em si. Só que no jogo de ontem, o Seabra ele entra com o Barreal aberto na direita, que para mim é um equívoco no primeiro tempo. Não tem problema ele poupar 3, 4 e jogar com 7 titulares, igual ele fez. O cara quer pagar de bestial, né? Mas, cara, colocar o Barreal na direita matou o jogo do Barreal. E aí ele coloca o Barreal na esquerda no segundo tempo. Eu acho que ele demora. Cara, e assim, tá tranquilo pra eu te falar isso, porque durante o primeiro tempo, eu tava na transmissão do jogo ontem, eu falei assim, olha, eu, fosse o Seabra, colocaria o Matheus Pereira no lugar do Lucas Silva ainda no primeiro tempo. E empurraria o Barreal para a esquerda. E aí deixaria o Matheus Henrique na direita. No segundo tempo, daria no máximo 5 a 10 minutos. E se não desse certo com essa formação que eu já mataria no primeiro tempo, eu voltaria com o Dineno no lugar do Ramiro. Porque, cara, o jogo se desenhou de uma forma tão óbvia. E a questão não é o fato de entender. É que ali o jogo se desenhou de uma forma óbvia. O Cruzeiro estava com um jogador a mais. O Cruzeiro tinha a possibilidade de ter um cara, poxa, você já poupou pelo menos boa parte do primeiro tempo, o Matheus Pereira. Então você coloca ele ali faltando 5, 6 minutos para acabar o primeiro tempo, mais os acréscimos, ele já descansou 40 minutos. Você volta com o Matheus Pereira, pensando no segundo tempo, ele já pensando o que vai fazer, e você ainda tem a possibilidade de ter a bola aérea, que era óbvio que se desenharia como a principal arma do Cruzeiro no jogo. Por quê? Porque quando o Matheus Pereira entra, ele tenta 3, 4 passes pelo meio da área, bola rasteira, e não dá certo, porque o Vitória se fecha. E ali, bicho, você tem uma possibilidade de fazer uma jogada, que é jogando pelos lados. Quando o Cruzeiro começa a jogar pelos lados, acaba o jogo, velho. Acaba o jogo. Por quê? Porque aí o Dineno entra, ele é mais alto que todo mundo, ele é ótimo no jogo aéreo, sim, e ele faz diferença nisso. Cara, pro jogo de ontem, a leitura estava muito fácil de se fazer. E aí eu acho que o Seabra demorou muito. Mas você não tá no bonde, você não tá no bonde da pressão, né? Eu não tô no bonde da pressão, mas eu sei que farão pressão caso ele perca pro Boca Juniors. Mas tá sabendo de alguma coisa que nós não estamos? Não, eu sei do que vocês sabem, que é exatamente isso, que se perder pro Boca, a pressão aumenta muito. Mas o meu ponto nesse jogo de ontem é, ele foi o responsável. O Seabra atrapalhou o Cruzeiro. Foi isso, Valu? Também, boa tarde. Os jogadores têm que ser ele queria pagar também de bestial, assim? Não, sabe aquele lance assim de você fazer uma coisa, fala assim, nossa, isso é genial. Não, eu acho que ele escolheu algumas alternativas péssimas. O Thiago já citou o que foi feito com o Barreal ontem. Assim, eu queria saber qual momento que o Seabra treinou. Não está tendo tempo para treinar. O Barreal, a gente sabe que ele de origem ele joga pela ala esquerda e como ponta esquerda. Mas no Cruzeiro ele havia jogado 2 jogos, contra o La Calera e contra a Universidade de Quito, e não foi bem, do lado esquerdo. Agora, do lado direito, foi a primeira vez que eu vi um técnico escalar o jogador e o próprio técnico anular o jogador. Foi isso que o Seabra fez ontem com o Barreal. O Cruzeiro entrou com 3 atacantes novamente, assim, para mim essa história de que o Cruzeiro estava pensando é balela. Então o Cruzeiro está pensando, o Cruzeiro então jogou mal contra o Fortaleza porque estava pensando no Atlético. Aí o Cruzeiro jogou contra o Atlético mal porque estava pensando no Boca. Aí o Cruzeiro jogou mal contra o Boca porque estava pensando agora contra o Vitória e jogou mal contra o Vitória porque está pensando... Então vai ficar sempre assim. O Cruzeiro, dos 4 jogos que o Cruzeiro fez, sempre com algum tempo muito ruim. Ontem, o primeiro tempo foi o pior de todos esses tempos ruins dos 3 primeiros jogos anteriores. O Vitória, ele tinha que ter matado o jogo aos 35 do primeiro tempo. A impressão que eu tinha vendo o jogo era que o Vitória ia fazer o 3º, iria fazer o 4º. O Seabra errou para mim, quando colocou o Barreal do lado direito, que matou esse jogador. Agora tem atitude de jogadores também. O Arthur Gomes, ele não consegue produzir absolutamente nada. Ele não dá um drible, ele não sofre uma falta, ele não chuta pro gol. O Caio Jorge é um jogador que o torcedor, em sua maioria, está impaciente com ele. Completou o 7º jogo. Eu entendo, Thiago Valu, entendo. Eu não abri mão desse jogador. Eu acho que ele
precisa de mais tempo, mas ele precisa de se esforçar mais. O meio-campo ontem, no primeiro tempo, ninguém se salvou, nem o Romero. O Lucas Silva, é inadmissível o Lucas Silva ser aproveitado hoje no Cruzeiro antes do Japa e antes do Vitinho. Eu vou repetir, inadmissível como a palavra que o Seabra usou para o primeiro tempo do Cruzeiro, é o Lucas Silva estar à frente do Japa e do Vitinho, que principalmente o Vitinho nesse ano tem bons serviços prestados ao Cruzeiro, com assistência contra o Red Bull Bragantino, com gol contra o Atlético Paranaense e até mesmo nos jogos que o Cruzeiro foi muito ruim, ele foi um fio de esperança. O João Marcelo, péssima partida do João Marcelo. E o Marlon ontem, se contra o Botafogo ele provou para mim que era o titular da posição, ontem ele provou que é o Kaique que tem que entrar como titular contra o Boca Juniors. E assim, aos 37 minutos, para fechar... E ele achou ruim de sair, aos né? 37... Achou. Cara, então Deu um assim, pitizinho. você imagina, mas... Mas falando sério, você percebeu isso também? Não, Claro que eu foi percebi, não. relatado Claro que teve, pela repórter. claro. A Maria Cláudia É que eu Bonucci não relatou. escutei, eu Claro tava que escutando a teve, transmissão. mas é claro que teve. Era só pra saber se você tinha percebido também. Pedir não foi na maldade, um ataque tinha que ter o torcedor do Cruzeiro ao ver a abordagem dele de marcação. Porque tem um gol de bicicleta que o João Marcelo dá uma pichotada e depois não encosta no desse Alejandro, baú. mas tem um cruzamento que tem espaço. É porque ele não fecha. Vai fechar como? A 2 metros de um atacante? De um cara que está com a bola? Então isso não é abordagem assim. Aos 37 do primeiro tempo, o Seabra tem que mexer. Ele tinha que ter colocado no jogo Dineno, o Wallace e também o Matheus Pereira. Espera o intervalo, se espera-se muito para tomar medidas e é isso. Só para deixar claro, Everton, Pera aí que eu quero que você responda, porque o Valu te deu na jugular. Mas isso com elegância, mas deu. Agora, como vocês são resultadistas, olha a coisa. Depois você manda o cachê, não sei. Então é o seguinte, o Valu meteu no meio do seu peito, porque a gente fica criando os argumentos para sustentar as nossas teses. Então a gente vai buscando, aí eu escutei sua tese e falei, cara, o Popó me convenceu. Aí vem um Valu e desconstrói tudo. Mas isso Aí vem um advogado ali, ó. Não, aí você vê as duas análises. Você vê as análises, não, eu quero ver o pau torar. O Valu meteu no seu peito, responde ele aí, você não é o bom? Eu só acho que uma coisa não anula a outra. Eu acho que o Cruzeiro entrou com um time tecnicamente inferior. Eu concordo com todos os pontos que o Valu falou em relação ao time em campo. O Barreal jogando na direita não acertou nada, o Ramiro na lateral foi mal, o Lucas Silva em campo é inadmissível, isso tudo que o Valu tá pronto. Só que isso não anula o fato de que, mesmo assim, com o time ruim, o time entrou descompromissado sim. Havia jogadores pensando no Boca Juniors sim. Entraram descompromissados sim. Entra sim. Entraram em campo. Jogador de futebol, Entra sim. Eu vou contar um segredo pra vocês. Continue sustentando isso. Jogador de futebol Vai ficar não muito entra confortável para quem tá lá dentro. em partida alguma. Não, peraí. Não entra. Ele diz que Não entra. tem prioridade e você diz que jogador não entra descompromissado? Não entra. O cara que estava escalado ontem, ele não Para tá com isso, descompromissado. Thiago. Para com Ele isso. não tá Thiago. pensando Quando eu em falo jogo do Boca descompromissado, não entra em campo, Então, quer saber? então a palavra Eu tô nem foi aí. usada errada. Não é isso. Ele não não é entra. isso. Quando ele Nenhum fala de jogador de futebol descompromisso, é cara, é o descompromissado. descompromisso de não executar o que o treinador pediu. E Não, fica cômodo. não, Peraí. não. E Isso fica não existe. cômodo para jogador, fica muito cômodo para jogador, mas muito cômodo mesmo, botar a culpa sempre do Seabra, a culpa é do Milito, a culpa é do Abel, a culpa é do Tite. Mas E a o culpa é do jogador fica Seabra de ontem, boa. meu. Fica de boa. Os caras não executam. Por que o Cruzeiro, então, no segundo tempo, pressionou, se organizou, correu mais, Ele tirou o competiu Barreal da mais? direita. Não foi só isso, não. Só Não isso foi já muda o isso, jogo. não. É compromisso também em executar com primor o que está Tinha sendo um pedido. jogador a mais, só por causa disso. Se o Vitória não tivesse jogador expulso, o Cruzeiro ia jogar e não ia fazer gol nenhum. Não é só por isso, não. É sim. Não é só por isso, sim. não. É sim. Não é, não. É sim. O acho Cruzeiro que não ia, ontem o o Seabra Cruzeiro foi não mal. iria fazer nada se o Vitória não tivesse um jogador expulso. O Neres, que aliás começou a borracha, né? Falou que ia fazer gol onde, Neres? Presta atenção. Ontem, quando o Seu Machado futebol pegou a é esse bola aí, no pênalti, você ficou com medíocre. receio? Medíocre, não, abaixo da crítica. Ontem você Não, mostrou por que medíocre você. é médio, tá então certo. abaixo da crítica. Ontem você mostrou que por que não tá no Cruzeiro, por que nunca teve condição de passar por aqui. foi o melhor E jogo. veio Que falar isso, que foi se o melhor de e camisa veio do falar Cruzeiro. que se fizesse gol ia comemorar o quê? Comemorar o quê? Olha a bola que você não dominou. Eu com 130 quilos domino uma bola Não daquela parece. no campo que você estava. Então, conversa borracha também não. Agora, falar uma coisa aqui que está se esquecendo de dizer. Porque no momento em que o Cruzeiro vence do Botafogo, aqui se vem, se elogia, que janela de transferências que o Cruzeiro fez. O Seabra chegou aqui 9 de abril. A gente já está falando de mais de 4 meses desde que o Seabra chegou. Ele ficou vendendo, juntamente com o departamento de futebol,
potes de ilusão, não sei para quê, que o torcedor do Cruzeiro nunca comprou, de que Elibelton Palácios e Gasolina eram reservas do William. Neste tempo, o Seabra não promoveu a subida do Dorival e nem tampouco do Joseph para treinar com o grupo, para treinar. Não estou nem falando de minutos. Ok, eu acho que é o momento que o Cruzeiro tem 16 jogos pelo Brasileiro. Se passar do Boca, pode ter 5 jogos até a final da Sul-Americana. É o departamento de futebol neste instante, ao invés de holofotes e entrevistas improdutivas, falar com o Seabra também, de repente, olha Seabra, nós não vamos ao mercado buscar um lateral direito. Não é inadmissível o Ramiro, que estava sendo questionado como volante, ser opção para a lateral direita. Então, Seabra, você pode subir o Joseph, você pode subir o Dorival. Alguns jogos que você precisar de dar minutos a esses garotos, você pode dar. Esse é o discurso que eu quero ver do departamento de futebol, falando que chancela essa medida do técnico. E não falar que o técnico está prestigiado, que isso é uma bobagem danada. A gente sabe muito bem como é que funciona o futebol. É um absurdo você, Valu, não reconhecer que o Seabra organizou o time no segundo tempo. Porque quantas vezes na sua vida você tem 43 anos. Fica com essa verdade para você. Você tem 43 anos. Se você anos. quer acreditar Quantas nisso, vezes é na sua direito vida seu. que você viu o próprio Cruzeiro com 10 em campo vencer jogos? O Cruzeiro fez um gol de bola aérea porque tem um Dineno que exime o cabeceador. Não tem nada de construção nos gols que o Dineno fez. Tardiamente. Não interessa. Era pra ter colocado. Interessa. Sim, se não se abre pra se ele ter coloca mais cedo, ele não estava lá para fazer. Ele tirou a oportunidade do Cruzeiro fazer um jogo melhor na escalação e nas mexidas. Ponto. Então peraí. Pra mim, a escolha aí dele... mais um problema seu agora, Valu. Porque você desconhece, ou pelo menos não reconhece a qualidade do adversário. Faz uma campanha ruim porque não tem orçamento. Qualidade, meu. Faz uma campanha ruim porque não tem orçamento. Qualidade. Meu irmão, peraí. Você tem do outro lado o adversário. Olha lá, o Elton olhando pra você lá, ó. Não, Olha lá, qualidade. Respeita o futebol, Não, cara. respeita o futebol. Respeita o Mas futebol. o Seabra, Você acha que fez uma cagada. Vezes vai todo adversário ontem fez uma cagada. Todo adversário pra vocês é uma babinha. Gente, parece que todo mundo que Cruzeiro e Atlético enfrenta O são Real Valu Madrid. desconsidera o adversário, o Valu Impressionante. desconsidera o trabalho do Seabra no Sem segundo caminhos tempo. para Eu tô contra-argumentar. entendendo pra onde vocês estão querendo Sem ir. caminhos para contra-argumentar tudo que eu coloquei, você foi para um lado que pode pegar qualquer um daqui de menos eu, que sempre prego o respeito pelos adversários. Agora, ontem, com os 2 gols tomados, o Vitória se tornou a pior defesa do campeonato ao lado do Atlético Paranaense. Mas a qualidade, ao e a lado do qualidade, Atlético e a Goianiense. qualidade? Tem qualidade. O Vitória joga louco, o campeonato dele, mas um time que está lutando pelo G6 é inadmissível o primeiro tempo, os 30 minutos que o Cruzeiro fez diante do Vitória. Você esqueceu, sabe o que você esqueceu? 2 coisas hoje. Seus óculos. Não, e como sair desse labirinto que o Valu te prendeu, cara. O Valu te Não prendeu. reconhece, É a pior não defesa reconhece, do campeonato. Não interessa, Pior meu irmão. defesa do não campeonato. Não interessa. O São Lourenço na Libertadores faz uma campanha pífia São na Lourenço, Libertadores e nem assim vocês reconhecem a qualidade dele. Tem que reconhecer sim. Aliás, jogou se no caiu Barradão, hoje, já sabia não fazer, é né? fácil. Sabe o time que está disputando o G6, que ele citou, que é o Cruzeiro? Quando o Atlético foi lá, tomou 4 dos caras. Com a mesma soberba, com a mesma displicência, foi lá e tomou 4 dos caras. Mas desculpa, nos E dois ontem, casos, os peraí técnicos que eu tô falharam. falando, você me respeita. Eu tô falando. Eu não te respeito, não. Então é o seguinte, ontem o Cruzeiro foi lá, presta atenção no que eu vou... A minha hernia tá doendo. Então deixa eu contar pra você, não existe cinta pra hernia inguinal, né? Ah, com certeza. Eu vou comprar uma A gente cueca, tem que aqueles arrumar. cuecão de couro. Cuecão de couro. Cuecão de couro. Ou Minha passar hernia tá fita. doendo demais Passar quando eu tô fita. falando. Eu tenho que falar alto, porque esse rapaz ali só escuta se eu falar alto com ele. Mas o que acontece? Meteu 4 no Atlético, o Cruzeiro foi lá e o Cruzeiro só empatou o jogo. Por 3 motivos que eu dei aqui pra vocês. Melhor jogo do Neres com a camisa do Cruzeiro. Se não é a arbitragem, não teria empatado. E o dinheiro que vai lá e guarda. Então, tudo isso você Então, concorda o que que com eu o tô Valu? dizendo? Então, o que eu tô querendo dizer com tudo isso? Tem uma fusão de situações que levaram ao empate, inclusive com benefício do erro de arbitragem. Mas não reconhecer um mínimo que o Seabra fez no segundo tempo é má vontade com ele. Ou a má vontade é só com o Milito aqui? Ou a má vontade é só com o Milito? Você, por exemplo, é grandão contra o Milito. E aí? Agora... Mas, peraí. Você quer que eu dê ao Seabra o mesmo tratamento que eu dou ao Milito? O Seabra tem menos peça e faz mais no Campeonato Tem Brasileiro. menos peça. Tem menos Continua peça. tendo bem menos ele peça. Ele tem menos Os qualidade no reforços elenco que você dele. falou que eram reforços para Mas os brigar pelo reforços são título, ótimos. agora não é mais. Mas os né? reforços são ótimos. Tá. Mas quando ele tira o Matheus Henrique, tem que colocar o Lucas Silva,
Ele tem menos qualidade no elenco Sim, dele. sim. Ele tem menos qualidade, não sou eu que estou escolhendo isso. Quando ele tem que colocar o Ramiro de lateral direito, não sou eu que escolho o fato do Ramiro ser lateral direito. É porque ele falta não o tem lateral qualidade. direito no elenco que você tá. Você porque fica aí falando. eu sempre falei, o Alexandre Matos, cadê O o Wesley lateral Gasolina. direito? Eu falei, o Wesley Gasolina e Eliberto Palácio são do mesmo nível. É jogar pra cima e escolher quem vai ser o reserva. Porque os dois são fracos. Os dois são fracos. E são. O ponto desse time, HG, é o seguinte. Eu não vou ter, hoje, se você quer que eu tenha, a mesma crítica que eu faço ao Milito em relação ao Seabra. Porque o Seabra disputa um campeonato até esse momento. Os dois campeonatos que o Seabra pegou, ele segue disputando. Ele está vivo na Sul-Americana e ele está vivo no Brasileiro. O Atlético não está 100% vivo no Brasileiro. Ou vocês acham que o Atlético hoje briga pelo título? O Cruzeiro briga pelo título? O Cruzeiro briga pelo título. Sério isso? Você acredita O nisso? Cruzeiro briga pelo Você título. acredita piamente nisso? Eu acredito Ou tá nisso. fazendo só pra fazer uma ondinha? Eu não preciso fazer onda. É. Eu estou te falando pela pontuação. Sul-Americana, qual foi a campanha do Cruzeiro Eu tô na falando Sul-Americana pela pra pontuação. chegar onde tá? Mas o Milito que ficou em segundo na Libertadores, você deitou nele aqui. Deitou o cacete nele. Segunda campanha da Libertadores. O e você bateu. O Cruzeiro foi reforçado durante essa temporada. É outro time. O Cruzeiro tem 7 jogadores Ele a mais chegou e ano diferentes. passado, ano O retrasado, Peralta, tem nem, 5 o, Peralta, anos de o trabalho. Peralta nem foi. O Peralta nem foi utilizado até hoje. O primeiro jogo que ele foi inscrito, que ele foi relacionado foi o jogo de ontem. Cara, tem que ter calma. São duas realidades Tem que ter calma, distintas. inclusive, com o Seabra, não? E mesmo com uma realidade distinta em relação ao Seabra, eu tenho calma com o Seabra. E mesmo uma realidade distinta no Seabra, a gente vê hoje o Seabra vivo numa briga pelo título. E o cara que você está falando que eu tenho que equiparar a ele, com um elenco melhor durante todo esse período, é o 9º ou 8º colocado. Não dá para comparar. Não dá para comparar os dois trabalhos. São trabalhos distintos. Estamos falando de um técnico muito melhor que o outro. De um técnico que é top 4, top 5 no Brasil, quanto um técnico que está entre os 10 melhores do Brasil. Então tudo bem estar entre os 10 melhores, mas o outro é top 5. Mas então me responda uma coisa, mas tem que ser na seca, porque eu preciso fazer o mexendo, tem que pagar a conta. E aliás, a conta é cara. Se perder pro Boca, tá fora? Sim ou não? Eu não demitiria. Então pronto, já respondeu minha pergunta.